Povo bonito, amantes da filosofia, que bom que você clicou nesse vídeo. No início já, deixa o seu like e também se inscreve no canal para dar uma forcinha pra gente. Esse é o seu roteiro de estudos de filosofia. Se você precisar encaminhar alguma habilidade, alguma pesquisa, você consegue pausar esse vídeo e fazer o registro e encaminhar aquilo que você precisa. Então, vamos lá! O seu roteiro de estudos está organizado a partir de alguns passos. Então nós temos as primeiras informações, que são informações iniciais, e depois você já vai se deparar com o primeiro passo, que é justamente reflexão a partir de um mapa mental. Então, pega o seu caderno, abre na disciplina de filosofia e verifica se você já tem esse mapa mental. Ele é importante para você porque nós vamos voltar nesse mapa mental o ano inteiro. Para início de conversa, ele é muito importante. Por isso você precisa entender o que é essa experiência filosófica. Então, abre o caderno. Já está registrado? Já tem esse mapa mental? Beleza! Pula para o segundo passo. Se você ainda não tem esse mapa mental, registra. E rapidinho eu vou explicar para você o que é esse mapa mental, o que significa essa experiência filosófica. Você vê que no centro do mapa mental a gente tem experiência filosófica, certo? Então, o que é essa experiência filosófica? A palavra experiência está ligada à vida. Ou seja, aquilo que é cotidiano, aquilo que está no seu dia a dia. Então, a filosofia, ela está muito presente no seu dia a dia. E o que é essa experiência filosófica? Refletir a minha vida, refletir o meu cotidiano, refletir as situações. É você parar diante de algumas situações. Veja que o primeiro passo é justamente uma quebra ou uma interrupção. Ou seja, você parar diante de algumas situações e pensar, peraí, por que isso? Então ele causa uma quebra. Você sai da posição de banalidade, lá na sua apostila de filosofia vai começar a falar sobre isso, lá no primeiro capítulo. Você vai sair dessa posição de banalidade, de levar as coisas no piloto automático, você vai começar a se questionar sobre algumas coisas. Então, por isso causa uma quebra. Uma quebra do quê? Da tua rotina, do teu dia a dia. Você estava fazendo algo no automático e, peraí, você começa a pensar. Então, isso causa uma quebra, causa uma interrupção do fluir normal das coisas. Depois, essa quebra, essa interrupção, ela causa, veja aqui, um estranhamento, um deslocamento. Como assim? Porque é estranho parar para refletir sobre algumas coisas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você terminou um namoro. Você para, você sofre e você para pensar. O que é o amor? Será que o que eu vivi foi verdadeiro? O que é a verdade? Tá vendo como a filosofia está no dia a dia? Filosofias são questões que geram reflexão. Então causa um estranhamento, porque não é normal às vezes a gente pensar, não é natural a gente ficar pensando sobre algumas coisas. Isso causa um deslocamento, porque às vezes eu preciso me distanciar para olhar uma situação por todos os seus ângulos. Porque você às vezes enxerga apenas um ponto. E lembra daquele ditado? Um ponto de vista, ele pode ser visto por diversos pontos diferentes. Então por isso que às vezes a gente precisa de se deslocar. Você já deve ter percebido, às vezes você procurando alguma coisa na sua mesa, no seu dia a dia, e você não encontra, aí você afasta um pouquinho, estava aqui. Quem nunca viveu por isso? Quem nunca passou por isso? Então por isso que causa um deslocamento. Às vezes a gente precisa se deslocar para entender o todo da situação. Por exemplo, se eu disser, olha o meu celular, você está olhando o meu celular, mas você está vendo apenas essa parte. A outra face do celular você não está enxergando, porque eu consigo ver. Às vezes você precisa se afastar, dar um giro para poder ver o todo. Então, isso é estranhamento e deslocamento. Ao mesmo tempo, isso gera um questionamento, gera uma indagação. Indagar é questionar. E automaticamente isso me leva a buscar uma resposta. Então, esse é o mapa mental, ele fala da experiência filosófica, a gente vai voltar nesse mapa mental o ano inteiro. Por isso, registre no seu caderno. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é um parágrafo de síntese da nossa aula anterior. Então, registre esse parágrafo porque ele explica o mapa mental. Vamos supor que você precise pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente conversou. Esse parágrafo ele faz uma síntese, então registre esse parágrafo, ele é importante. Se não fosse importante, eu não traria.
Vamos para agora o terceiro passo. O terceiro passo ele vai fazer uma provocação a partir daquilo que nós conversamos em aula sobre a experiência filosófica. Primeiro, leia a tirinha do Snoopy. Às vezes eu fico acordado à noite me perguntando por que foi que eu nasci, por que eu fui colocado nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui. Vejam que o Snoopy faz algumas questões existenciais para si mesmo. Então aqui eu tenho algumas provocações. Essas provocações eu peço para que você registre no seu caderno. Veja que eu coloquei dentro de um quadrado, viu? Tudo que tiver dentro de um quadrado, dentro de um retângulo, significa que é para você registrar. Veja a indicação do lado, copiar e responder. Você considera importante ser uma pessoa questionadora? É importante questionar ou não? É importante explorar o mundo ou não? Conhecer coisas novas? Você julga isso importante? São questões para provocar. A letra B. Que motivos levam o ser humano a buscar conhecimento? O que leva você a buscar conhecimento? O que faz, o que motiva você a parar? Não, peraí, eu vou entender essa história, eu vou entender isso aqui. O que leva você a parar e buscar conhecimento e buscar informações? São questões para provocar as reflexões sobre experiência filosófica e sobre a filosofia do conhecimento que nós vamos ver mais adiante. Então, registre e responda essas provocações no seu caderno. Quarto passo, como síntese de todas as nossas discussões, eu peço para que você anote essas questões que estão aqui e, a partir dessas questões aqui, número 2, 3, 4, 5 e 6, registrar e pesquisar. Pesquisar sobre o quê? Sobre a palavra dúvida, o que significa dúvida, o que é uma dúvida, e depois a gente vai fazendo uma síntese orientada. Por que algumas pessoas expressam poucas dúvidas, será, no seu dia a dia? Por que algumas pessoas expressam muitas dúvidas? E por que será que algumas pessoas expressam poucas dúvidas? Pense, reflita, formule hipóteses e faça uma síntese. Número 4. Qualquer dúvida pode ser filosófica? Se eu disser, será que vai chover amanhã? Será que essa dúvida pode ser uma dúvida filosófica? Se eu perguntar, o que é a verdade? Será que essa dúvida pode ser uma dúvida filosófica? Pense, reflita, pesquise, crie hipóteses e faça um registro para que a gente discuta nas próximas aulas. Número 5. O que é filosofar? E mais, será que todos podem filosofar? Qualquer pessoa pode filosofar? Pesquisa, busque informações, leia algumas informações na internet, faça uma pequena síntese que a gente vai discutir isso em aula. E a número 6 é que eu peço uma análise da tirinha ao lado, dessa tirinha. Essa tirinha é intitulada Um Sábado Qualquer. Você pode seguir inclusive essa página no Instagram, é muito legal, tem muitas tirinhas bem interessantes. Essa tirinha é o diálogo entre Sócrates e Deus, em que Deus diz que tem todas as respostas para perguntas de Sócrates e Sócrates argumenta dizendo que ele tem muitas perguntas para as respostas de Deus. O que essa tirinha tem a ver com filosofia? É a questão. Próximo passo. No quinto passo, eu peço para você pegar a sua apostila de filosofia, fazer uma leitura das páginas 6, 7, 8 e 9. Veja aqui. 6, 7, 8 e 9. Sublinhar, anotar algumas questões para a gente discutir em aula. Depois, responder a questão que está na página 6. Porque ela vai falar justamente do sair daquela posição de banalidade. Vai completar aquilo que a gente está discutindo e conversando aqui nesse vídeo. Por último, eu peço para que você faça uma síntese pesquisando possíveis dúvidas filosóficas, que daí vai ser a nossa atividade para a próxima aula. E, inclusive, se você puder trazer o celular, melhor ainda, porque a gente vai precisar em aula. Então, pesquisar possíveis dúvidas filosóficas. Quais seriam dúvidas filosóficas? O que é verdade? O que é o conhecimento? O que é o belo? Então, pesquise dúvidas filosóficas, dúvidas que possam gerar alguma reflexão, simples ou complexas, e registre. Por isso que eu peço aqui, dúvidas filosóficas pesquisadas. Então, registre no seu caderno possíveis dúvidas filosóficas. Então,
Desde já, desejo para você uma ótima semana de estudos. Lembrando que esse roteiro é para 2 semanas, então você não precisa completar ele inteiro em uma semana. Nós vamos levar 2 semanas para fechar as atividades que aqui estão propostas. Beleza? Até mais!